Boa noite. Gostaria de falar sobre três assuntos bastante importantes de administração da produção, que vamos começar com MRP1, farei a transição para MRP2 e, por fim, explanarei um pouco sobre MPS. O conceito de MRP1, que é o cálculo de necessidades de materiais, ele visa um cálculo das necessidades de forma a permitir cumprimentos de prazos, de entregas dos pedidos dos clientes com mínima formação de estoque, que é o que? Planejamento das compras e produção de componentes para ocorrer nos momentos e nas quantidades necessárias, sem mais nem menos, nem antes nem depois. A tudo isso, chamamos de geração de programa para trás, ou backward scheduling, que nada mais é que usar toda a informação disponível em experiências anteriores para entender e melhorá-las. Existem dois tipos de estrutura de produtos que são usadas. São a estrutura de produto, que é a representação normal gráfica, e tem também a chamada Indented Bill of Materials, que é uma estrutura não gráfica alternativa, que em português chama-se lista de materiais indentada, que é exatamente quando a estrutura gráfica de produtos, nesse caso específico, não tem como fazê-la por ser uma estrutura muito complexa. A estrutura de produtos, a gente pode ter duas escolhas específicas. A gente pode escolher com poucos ou muitos níveis. Ou seja, horizontais são as que têm muito componente e pouco nível. As verticais são as que têm poucos componentes e muitos níveis. Tudo isso vai ter a ver com o quê? Com burocratização do produto, e quanto maior o nível, maior terá a complexidade e necessidade também de apontamentos. Correto? Vamos lá, deixa eu me lembrar. Temos também a explosão de necessidades brutas ou líquidas de materiais, que é necessidade bruta quando eu estou fazendo um planejamento anterior daquilo que eu vou precisar para determinado período, para determinado tempo. E a necessidade líquida é um ajuste que eu vou ter ali, seja na produção, seja um pouco antes da produção. Temos que considerar também o tempo de obtenção dos itens. E claro, tudo isso a gente tem que fazer um sequenciamento de ações gerenciais para o planejamento. E claro, juntando todo esse processo, temos a importância da previsão de venda como alimentador deste processo. No programa de MRP, que geralmente é um software, no caso, tanto o MRP1 quanto o 2, quanto o MPS Mestre, o MRP temos os registros básicos, né? Que, vamos lá, são referências em termos de movimentações, logísticas, planejamento, que é o que? As necessidades brutas, o estoque de projeto, o estoque disponível desejado para períodos futuros, no caso, recebimentos programados, recebimentos de ordens planejadas, que é o recebimento quando se dá no início do período, abertura ou liberação de ordens planejadas, que é um adicional em porcentagem estipulado de perdas ou outro evento sobre as ordens iniciais. Na estruturação do produto, vamos ter dois tipos de itens principais: os itens pais e os itens filhos. Um item filho pode ter mais de um pai. Um item filho, o item pai você vai crescendo até o produto final. São os níveis de itens que você vai ter. E o filho são sub-itens que não necessariamente gera valor ao produto, mas é de extrema importância para que o produto seja feito. Tem também tudo isso são chamados de convenções, né? Tem uma convenção muito importante que eu não citei, é a convenção de localização, né? Que é você se localizar numa planilha de dia, de hora, de semana, onde você está, entendeu? Só que, mesmo tendo todo esse planejamento,
ainda temos os erros, e para ter segurança sobre erros, eventuais erros, temos que ter um estoque de segurança para material disponível no primeiro período do registro, não importando a ordem que o faça. Por exemplo, se eu vou fazer tantos produtos, diferentes produtos durante o meu dia, eu tenho que ter já no começo do dia todos esses materiais, porque se um produto eu tiver dificuldade de completar, o outro vai suprimir, eu já começo outro produto. Se eu respeitar o tempo de obtenção de cada item, eu vou ter o quê? Vou conseguir normalizar ou minimizar um estoque médio de carregamento, para que até minhas máquinas não operem em capacidade produtiva total, né? E que os pedidos também cheguem no último momento possível para mim, para eu ter o JIT, o chamado JIT, que é o modelo japonês, que nada mais é que tudo isso, MRP1, 2, MPS ou qualquer outro modelo de demanda. Para isso, claro, a gente usa de várias políticas, uma política de lote mínimo ou máximo, ou períodos fixos. Lote mínimo e máximo, o nome já diz tudo. Períodos fixos ou futuros, e tudo isso vai estar associado ao custo de preparação de máquinas, né? Que chama o custo de setup em inglês, para a gente prevenir também o superuso, o custo de armazenamento, o custo de turno, o custo de uma máquina parada, o custo que se chama hoje em dia de custo de gargalo e custo de não gargalo, porque qual seria a opção? Trabalhar sobre um ritmo forte e alguma hora ter que parar a produção, ou trabalhar em ritmo diminuto e ter uma produção média daquilo com planejamento. Isso é tudo alternativas. Todas essas considerações valem também, claro, não só para produção, serve também para lotes de compras. Como eu disse também, acredito que já disse, sobre o nível de estoque de segurança, que vai te prevenir frente às incertezas, em vez de conviver com as incertezas. É sempre melhor alternativa combatê-las, tornar processos, pessoas e ações mais confiáveis, pois quanto mais você enumera e não combate as incertezas, maior ficará o buraco, leva tempo e não vai se tornar um processo eficiente. Toda informação tem que ser levada ao tomador de decisões, só que isso tem que ser feito de forma seletiva, para que não percamos tempo em todo apontamento real, porque todo apontamento vai ser real, só que tem apontamento real que não é um apontamento tão necessário, não tem tanta influência, não gera resultados expressíveis. É isso que chamamos de gestão de exceções. Existe também o processo feito a partir de uma coisa chamada Low Level Code, que em português, código de nível mais baixo. Ou seja, no LCC, Low Level Code, os níveis filhos só serão calculados quando todos os pais correspondentes a eles na cadeia tiverem sido calculados. Por exemplo, numa escala, o LCC 0, 1, 2, 3, eu só vou calcular 1 depois de ter feito 0, 2, 3, até chegar ao último item filho. Outra coisa também muito importante é sobre a falta de... Muitas empresas se nota isso, a falta de acurácia no estoque, que é um registro lógico diferente do registro real. Ou seja, você mina sua confiança porque você tem um controle frouxo e nesse caso, qualquer nível diferente de 100% é um nível ruim, porque você está lá consultando, achando que tem aquele nível em estoque, quando não tem.
Então, para combater isso, talvez, às vezes, uma parametrização do sistema DRP, que é informar algumas características ao sistema da sua realidade, como um fornecedor que não é 100% confiável, não cumpre seus prazos, ou um funcionário que não cumpre os prazos também, de quando você faz a cronoanálise e depois ele não cumpre. Se não der, você aumenta um pouco o estoque de segurança, para a incerteza não fazer que um dia você tenha que parar a produção por ter tido um gargalo. E isso dita, claro, as necessidades específicas de cada organização. Vamos lá. Temos também assim, tem um tempo da ordem de compra até o material estar disponível para uso. Esse tempo se chama lead time. E esse tópico, a gente não pode desconsiderar o quê? O tempo de filas, um superdimensionamento de operações, uma cronoanálise com dimensionamento muito alto, aí depois acarreta um custo de estocagem fora do comum, porque ou fica muito na fila, ou você trabalha numa capacidade que a sua capacidade talvez seja até maior que isso. Por isso que uma cronoanálise tem que ser repetida de períodos em períodos. Tudo isso, claro, que é uma coisa aparentemente estimada, muitas vezes, e o cuidado tem que ser específico com o tempo para evitar gargalo. Muita gente usa hoje em dia tabelas assim do Senai, Senac, no caso de costura, de valores fixos, né, que talvez não sejam tão aderentes às situações práticas. Eu acredito que o feeling é muito importante nessa mensuração. Mais importante que avaliar erradamente os tempos é ter tempo longo. Então, você tem que ter maior esforço, concentrar os esforços, diminuir os tempos e não em precisá-los exatamente. Você tem que ter sempre um olho nisso. Aí, depois de completar toda essa mensuração de chão de fábrica mesmo, que é o MRP, é um chão de fábrica realmente, aí a gente faz alguns questionamentos, né? Será que minha capacidade é suficiente para realizar meus planos de produção? Será que os recursos humanos, os equipamentos, vai me permitir cumprir os prazos que eu estabeleci para isso? Como é que eu vou eliminar um atraso, uma incerteza, um fornecedor, um cliente, como eu já disse, interno ou externo? Aí daí que a gente chega no MRP2, que a verdade é que a técnica de cálculo de necessidade de materiais precisa ser abrangida para a necessidade de outros recursos, como equipamento, mão de obra, para, por exemplo, evitar um estouro de capacidade. Eu tendo esses controles, eu vou diminuir valiosamente os níveis de estoque de segurança. Pormenorizando, passamos da decisão de quando e quanto produzir ou comprar para como produzir para chegar a um termo viável. Como produzir para chegar a um termo mais flexível pela sua capacidade de antecipar, ou postergar, ou subcontratar, ou utilizar horas extras, turnos adicionais. Todo esse emaranhado de coisas novas evita que no começo do processo de planejamento se façam planos poucos coerentes com a real capacidade global da organização, seja para mais, seja para menos. Só assim teremos um bom feedback, que é um replanejamento, a capacidade de replanejamento, uma coisa concisa. Não teremos isso. Acredito que nem esqueci de dizer, mas todo o sistema de MRP2 também está associado a software de retaguarda. E esse software, no caso de MRP2, está definido sobre uma filosofia de módulos. Esse software tem como todo software, tem que ter uma base de dados